E aí pessoal, tudo bem? Nossa quinta videoaula. Nessa quinta videoaula nós vamos começar a retomar um pouquinho de geometria. Vamos deixar de lado a parte de contas e vamos falar de geometria, tá? Bom, vamos começar a falar de ângulos. O que é um ângulo, pessoal? Recorda lá do sexto ano. Ângulo é uma abertura, certo? É a abertura que você tem entre duas semirretas. E isso acontece em várias situações do dia a dia. Ó. Aqui você tem uma escada, aqui você tem uma rua inclinada, você está descendo ela, e aqui você tem uma linha de escanteio, certo? Então, se olhar, pensar essa escada aqui, ó, como os lados dela sendo duas semi-retas, essa abertura que eu tenho aqui representa um ângulo, que nem olhando aqui a minha inclinação da rua, ó. Eu posso pensar como sendo duas semi-retas e essa abertura me dá a inclinação da rua, beleza? Bom, o ângulo, pessoal, lá no sexto ano, ele estava associado com a ideia de giro, certo? Então eu falei para vocês guardarem 1/8 de volta, que ângulo que ele representava, 1/4 de volta, meia volta e uma volta. Vamos ver quem recorda. 1/8 de volta representa 45 graus. 1/4 de volta representa 90. Meia volta representa 180 e uma volta inteira representa 360. Beleza? Então agora a gente pode definir ângulo. O ângulo é a união de duas semirretas. O que era semirreta? Semirreta tem começo, mas não tem fim. Então são duas semirretas que têm a mesma origem. Elas começam aqui no ponto O. E o ângulo é a abertura interna, tá? Porque quando eu traço essas duas semirretas, eu divido aqui em duas partes, uma parte interna e a parte externa. Então o ângulo é a abertura da região interna dessas duas semirretas. E o ângulo, ele tem nome, ele tem propriedades. Quais são essas propriedades? Ó, o O, que é o começo de tudo, é chamado de vértice. E as semirretas OA e OB que formam o lado desse ângulo são os lados, beleza? Bom, como é que eu meço um ângulo? Como que eu descubro a medida? Para medir um ângulo eu preciso de um transferidor, é a meia-lua, beleza? Tem alguns que são de 180 meia-lua e tem alguns que são 360, a circunferência toda. Como que eu meço o ângulo mesmo? Ó, o transferidor ele tem um marquinho zero. Esse marco zero sempre vai estar no vértice do ângulo. Aí você faz coincidir, ó, a linha zero com um dos lados do seu ângulo. Qualquer lado que você quiser, você faz coincidir o zero com um dos lados. E onde o outro lado marcar aqui no seu transferidor é a medida dele. Então esse ângulo aqui, ó, COD, que ele representou para você, ele tem uma abertura de 135 graus. E lembra que eu dava nome do ângulo assim, ó. Eu pego o primeiro lado respeitando a ordem do alfabeto, a primeira letra. Então C passa pelo vértice O e termina no outro, na outra letra que representa o lado dele, no caso D. Então eu falo que é o ângulo COD, beleza? E lembra que o vértice sempre tem um chapeuzinho em cima. Medida do ângulo eu represento por MED, abreviação de medida, né? COD igual a 135 graus. O ângulo sempre é medido em graus. Bom, tem situações em que eu tenho dois ângulos e no caso a medida desses dois ângulos são de 50 graus. Então, na matemática eu não posso falar que as coisas são iguais, que têm a mesma medida. Eu falo sempre que elas são congruentes. Então, na matemática, quando duas coisas tiverem a mesma medida, elas vão ser congruentes. Então, por isso que ele diz aqui para você que esses dois ângulos, o ângulo ABC e o ângulo DEF, são congruentes, porque eles têm a mesma medida. Bom, e os ângulos eles podem ser classificados. Quando eu tenho um ângulo de 90 graus, que é representado por esse símbolo aqui, ó, quadradinho com pontinho no meio, eu digo que ele é um ângulo reto, porque forma 90 graus. O ângulo agudo, pessoal.
Agudo lembra agulha que tem ponta, certo? Então eu falo aqui para você que esse ângulo é agudo. Ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que mede mais que 90 e menos que 180, certo? E tem dois ângulos especiais. O ângulo nulo é aquele que não tem abertura, mede zero, e o ângulo raso é aquele que mede 180 graus, meia volta, certo? Agora é hora de vocês praticarem com os exercícios.